eu e minha esposa. Tivemos o primeiro Uhum, filho, não é? E, bom, aí o menino nasceu, o Lucas, o mais velho, uhum, 21 anos atrás. uhum, E aí na minha casa, a minha mãe, como é que dá banho em criança? Fecha tudo, toda a janela fechada, pega a toalha, bota o menino na água. Assim que tirou o menino da água, já cobre com a toalha, porque ele não pode pegar nenhum vento, porque se pegar um vento pode ficar resfriado. Como aham, é que é, como é que é na casa da Patrícia? Abre tudo, porque essa criança não pode ser tão guardada assim desse jeito, porque senão ela vai ficar muito frágil, qualquer ventinho ela vai resfriar. Bom, e aí, como é que faz? Dá banho de janela aberta, dá banho de janela fechada? Como é que faz? Entende? E isso a uhum, gente carrega para dentro de casa. Aí, isso dá choque? Dá. com certeza. Dá choque. Tem problema com uma bobagem dessa. Mas é isso. Na minha casa é de um jeito, na casa dela é de outro. Agora nós casamos. E ela traz a cultura dela e eu levo a minha cultura. Isso dá um choque. A gente já ouviu essa expressão, choque cultural. Isso dá um choque cultural dentro de casa enorme para o casal. Enorme. De tudo. Porque tudo na minha vida eu aprendi de um jeito, a Patrícia aprendeu de outro. E o pior é o seguinte: o que a gente carrega? Eu disse isso no início. O que é cultura familiar? Cultura familiar, a gente aprende aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então a gente carrega uma voz que diz assim: isso é certo e isso é errado. Ou seja, o que eu aprendi com a minha família é o certo. O que a Patrícia aprendeu com a família dela é o errado. E aí, como é que faz? Porque eu não quero fazer o Uhum, que é errado. Só que ela aprendeu o contrário. E aí é esse choque cultural que acontece. Precisa de uma maturidade enorme para a gente entender. Eu estou usando essa expressão aqui para a gente entender o seguinte: fomos morar em uhum, outro lugar. A Patrícia saiu da casa dela, eu saí da minha. Então agora, se nós ficarmos presos ao lugar de onde nós saímos, a gente não vai virar um casal. A gente só vai virar um casal. Senão nós teremos duas pessoas que vão morar juntos. Mas um uhum, casal a gente só vira quando a gente consegue entender que a gente precisa deixar o lugar aonde saímos, essa cultura aprendida, porque agora nós vamos criar uma outra cultura. Nós vamos criar uma outra vida, nos libertando dessas coisas de certo e errado, e entendendo que é o jeito dela e é o meu jeito, é a maneira dela e é a minha maneira. Quando a gente entende isso, aí a gente começa então a mudar isso, porque aí eu estou livre para receber, quando não é certo ou errado, quando é só uma maneira de fazer, eu me abro para receber uma outra maneira de fazer. Porque a gente pode aprender uhum, coisas novas. Mas se a gente fica agarrado no certo e no errado, aí a gente não se abre para o errado. Porque o errado ninguém quer fazer. uhum, Então não é certo e errado. O que minha mãe me ensinou não é certo ou errado. O que minha mãe me ensinou foi um jeito de viver. Mas existem várias outras maneiras de viver. E dentro desse jeito de viver, tem coisa que eu acho que é legal a gente poder repetir. Mas tem coisa que não dá mais para repetir. Que eu preciso me libertar disso. Que eu preciso viver uhum. diferente. Isso exige maturidade, compreensão, conhecimento da própria história, aprender a olhar para trás, se libertar disso, se abrir para coisas novas. Aí é uma série de coisas que exigem um pouquinho da gente, senão a gente Com não consegue. certeza. E aí, na prática, o casal ele precisa colocar em ação a boa comunicação, né? Porque senão acaba tendo mais ruído, não chega a um consenso, e aí vão surgindo outras situações como essa e outras, né? E Uhum, a briga é o tempo todo e não conseguem resolver, né? uhum. Porque se numas coisas mais simples a coisa não são resolvidas, depois vão acontecer outras situações mais complexas e eles não vão dar conta, né? Sem Por dúvida. conta E, da e por isso, origem, né? e por isso que eu disse que precisa de uma maturidade, Uhum, precisa crescer. Paulo diz assim para a igreja de Corinto: eu não consegui dar alimento sólido para vocês, eu tive que dar leite para vocês, porque vocês eram crianças. E muitas vezes
as pessoas casam sem ter uma maturidade, sem ter uma vida emocional já amadurecida, madura, para poder passar Uhum. por estas coisas. Porque criança, quando é contrariada, ela faz pirraça, ela briga. A gente não consegue conversar com a criança para dizer assim, olha, isso aqui é o melhor para você, então você tem que fazer isso. Você tem que tomar banho, você não pode ficar sem tomar banho. Não, mas como a gente já ouviu, todo mundo que tem filho já ouviu essa frase, né? Eu Uhum. nem suei, para que eu vou tomar banho? Então, nem suei. Então, a criança, se deixar, ela vai querer comer só doce, ela não vai querer comer uma comida saudável. Então, a criança, a gente não consegue conversar com ela e não consegue explicar. Tem coisa que criança não entende. Qual é o Uhum. problema quando duas pessoas que não são maduras o suficiente para formar um relacionamento familiar, para formar um casamento que exige maturidade, que exige crescimento, que exige um esclarecimento da mente, das emoções, quando elas estão juntas, o que, que acontece? São aqueles relacionamentos que a gente vê que o casal passa às vezes 2, 3, 4 semanas, um mês, 2 meses, sem se falar. É aquela coisa de ficar de mal dentro de casa. Você falou da comunicação, é uma área da vida conjugal onde a gente vê uma série de problemas. Uma comunicação pobre, infantilizada, aonde não busca a solução de problemas, aonde se Uhum. busca o conflito, e o conflito da pior forma, porque o conflito ele é positivo quando o conflito são com pessoas maduras, porque o conflito é assim, eu tenho uma ideia, você tem outra, a gente vai sentar para encontrar um caminho. Então, Uhum. é o conflito que traz o amadurecimento para o relacionamento. Mas a questão é que dentro de muitos relacionamentos, por conta de uma comunicação ruim, fragilizada, infantilizada, o que eles vivem é uma guerra. Criança não conversa. Você já viu duas crianças sentadas conversando assim? Não, elas querem o mesmo brinquedo. Aí elas sentam para falar assim, ó, vamos fazer assim, você fica 10 minutos com o brinquedo e depois eu fico 10 minutos com o brinquedo. Elas não fazem isso. Elas vão puxar o cabelo uma da outra, elas vão quebrar o brinquedo, elas vão fazer. Uhum. E é assim que a gente vê alguns casais. Vivendo uma relação de guerra, de conflito, porque não sabem dialogar, porque não sabem conversar, porque não conseguiram entrar num acordo para entender. Estão brigando porque entendem que o certo é o meu jeito, o seu jeito é o errado. Ainda não chegaram nessa conclusão de que assim, não, esse é o jeito da minha família, esse é o jeito da sua família e a gente tem que descobrir o nosso jeito agora, a nossa maneira de fazer, o nosso jeito de conduzir as coisas. Então, Uhum. muitas vezes é isso que acontece dentro do relacionamento conjugal e por isso tanta guerra, por conta de uma comunicação fragilizada, infantilizada, que não produz o crescimento, o aperfeiçoamento, a melhoria dentro dos relacionamentos.